Olá, tudo bem com você? É uma satisfação estar contigo novamente. Nós estamos fechando o ciclo dessa disciplina, que é Sistema de Informação Gerencial. E o foco da aula de hoje, a aula 4, será Gestão de Sistema de Informação. Muito bem, que bacana, né? Esse tema é muito importante, principalmente para aqueles que gostam da informática, no sentido da gestão como um todo da empresa. Você vai perceber que muitas técnicas, muitos conceitos que você vai passar na aula de hoje, lógico, você já fez os estudos, mas a gente vai complementar no sentido da experiência que a gente já vivenciou nessa área, que é uma visão holística, uma visão ampliada, amplificada, mas não deixa de ser também detalhada em relação à gestão como um todo, passando pela infraestrutura, pensando nos próximos projetos, pensando sempre em planejar antes de executar. Então, nós vamos passar por algumas situações em que você vai perceber que é importante pensar nos riscos que você pode correr em relação a desenvolvimento de um sistema, a implantação de um sistema e também, por que não prever quanto à segurança do sistema, principalmente na segurança da informação, pensando na infraestrutura que você precisa contemplar, seja ele de um firewall, seja ele de recursos para o controle de acesso em relação às informações que você tem já implantado nos sistemas de informação, usando aí a tecnologia da informação. E o convite que a gente faz para você é sintonizar quanto aos estudos da gestão, da qualidade, da segurança e do controle do sistema de informação. Então, todas essas áreas, todas essas expectativas que nós criamos visa a gestão da informação e do conhecimento. Sempre a gente frisa a questão do conhecimento quanto aos sistemas propriamente dito, o que contempla então todas as regras de negócio. Quando a gente está falando em conhecimento, significa o como abordar, o como proceder, o como fazer com que aquilo que nós temos como proposta dentro de uma organização seja realmente contemplada. E pensando em conhecimento, analisando do ponto de vista da tecnologia da informação, você deve então prever que estes conhecimentos, eles devem estar implementados diretamente no próprio sistema de informação. E é dessa forma que a gente sempre vai pensando para quê? Para que nós possamos, então, ter a autonomia ou manter a autonomia do sistema de informação para que você, enquanto nível operacional, enquanto nível gerencial ou estratégico, possa ter as informações mais precisas possíveis para a tomada de decisão. Continuando nesse slide, vamos acompanhar as atividades para que um município seja um polo de inovação e de alta tecnologia. Então, esse é o tema da aula de hoje, é o estudo de caso, é a situação geradora que você vai acompanhar, você vai ser um dos responsáveis. Baseado nesse tema, baseado nessa situação, você vai conseguir perceber que um município, ele necessita do gerenciamento de todos os processos relacionados à tecnologia de informação para que ele seja, ele consiga ser emancipado como um polo de inovação e alta tecnologia. Um ponto positivo que tem nesse município e que você deve considerar também é que este município tem uma universidade, tem muitos pesquisadores, aqueles que fazem experiências e experimentos em relação à TI, e também as empresas e as pessoas, a própria população, o cidadão, eles estão colaborando, eles estão apoiando esse projeto. Então, por que não aproveitar esse momento para que isso realmente seja conquistado? Os conhecimentos prévios que você deve ter quanto ao encontro de hoje é passar, então, relembrando quais são os aspectos, tipos de sistemas, quais são os conceitos fundamentais do sistema de informação,
valor da informação e aquilo que você já viu em relação aos conceitos de dados, conhecimentos, sistemas empresariais. É importante você ter lembrar daquele escopo de sistemas empresariais, pensando nos sistemas das funções que cada empresa tem, e também o conceito de integração de sistema, inclusive aí pensando na rede mundial, até porque esse tema tem muito a ver com a integração dos dados entre os municípios também. Vamos pensar então na situação geradora de hoje. Você é um dos responsáveis trabalhando lá junto com o município Brasil Moderno, um nome fictício, localizado no estado de Pernambuco e possui cerca de 50 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena, de médio porte. E qual que é o desejo deles? Se tornar um polo de empresas voltados para inovação e alta tecnologia. Lembrando que existe uma universidade de TI, existem pessoas e empresas que estão colaborando com esse procedimento, ou melhor, com esse desejo, com essa expectativa, e você vai ajudar, vai auxiliar, dando os conceitos, ou seja, colaborando, contribuindo com os conceitos do planejamento de desenvolvimento da tecnologia da informação, contemplando também a parte da gestão eletrônica de documentos, inclusive pensando na segurança da informação. Será que é um bom desafio? Será que você vai conseguir manter toda a equipe da TI, inclusive os gestores, o próprio prefeito, todas as secretarias, para que eles, pensando como se fosse um departamento, para que eles consigam colaborar com essa implantação? Imaginem assim, se eu preciso, ou se o meu desejo é a implantação de ser um polo tecnológico, com certeza, todas as áreas, todas as secretarias da prefeitura, eles devem participar de um processo pensando na tecnologia. Vamos imaginar na parte da infraestrutura, pensando nas estradas, pensando nas ruas e tudo mais. Quais são os processos, quais são as necessidades normalmente? Olha, vamos pensar no tráfego, né? Pensando lá na infraestrutura, nas estradas, como é que é o sincronismo dos semáforos? Então, eu consigo experimentar, eu consigo fazer um controle de tráfego bacana? Ótimo, é uma das ideias, é uma das propostas, e isso pode ser colocado lá no plano diretor. E como é que a gente pode pensar isso como um todo? Então, pensando exatamente na gestão do sistema de informações, fazer com que cada departamento participe com a sua área, o seu escopo, e também consiga contemplar daí como um todo, pensando não só naquele departamento, então colaborando e dando as prioridades de acordo com o orçamento da empresa, ou seja, nesse caso o orçamento é do município. Então, você vai fazer uma programação orçamentária, pensando lá no plano diretor da tecnologia da informação, que é uma das situações, problema que a gente vai passar hoje. E assim a gente consegue contemplar toda a parte de gestão. Ok? Vamos lá? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais!
Opa, tudo bem? Então vamos iniciar nossas atividades, né? A primeira situação-problema, que é o primeiro desafio seu, está no seguinte: apresentar um breve relatório sobre as tecnologias da informação que o município poderá contar para proporcionar, então, aquela proposta, aquele desejo que eles têm de ser um polo tecnológico, de ser uma empresa, de ser um município inovador. E aí, você vai auxiliar no planejamento para que a infraestrutura necessária em TI seja adequada, seja prevista e também seja empregada, executada dessa maneira. Então, vamos lá. Primeiramente, gostaria de relembrar aqui um conceito importantíssimo. Os processos de negócios devem estar estruturados antes da informatização. Então, quando a gente pensa no município, a gente está pensando em alguns processos. E quando a gente fala em processo de negócio, seja ele de uma organização privada ou pública, tem as atividades que dependem de informações, dependem de dados, dependem de formulários, documentos, e são pessoas que estão participando nessas atividades, estão executando essas atividades, seja ela a nível operacional, gerencial, quando está controlando, quando está supervisionando, ou a nível estratégico, quando está tomando uma decisão. Então, esses processos de negócio, eles devem estar bem estruturados, devem estar bem pensados. Vamos imaginar no seguinte: como se faz a matrícula de um aluno que está sendo inserido na escola municipal? Bom, ele tem o nome do pai, nome da mãe. Então, todos esses processos devem estar bem estruturados. Algumas informações são obrigatórias, então existe lá um formulário específico para que o aluno faça um preenchimento adequado. Esse preenchimento, inclusive, já pode ser diretamente num meio eletrônico. De repente eu tenho um sistema para contemplar esses dados, para agregar esses dados, para consolidar essas informações futuramente. Ou, se for tudo no manual, independente disso, eu tenho esse processo bem pensado. Eu não posso estar pensando ou melhor, eu não posso estar implantando um sistema de informação hoje para o controle das matrículas do aluno sem antes ter concebido quais são as informações necessárias. Quais são as informações relevantes para fazer a matrícula, o endereço, o bairro? Eu posso estar classificando ou eu posso estar decidindo se aquele aluno que mora em determinado bairro, ele possa frequentar aquela escola. Então, todas essas regras fazem parte do processo antes mesmo da implantação de um sistema. Continuando, o papel da TI é dar suporte principalmente através da infraestrutura, idealizando a automatização dos processos. Então, com certeza, o pessoal de TI, eles já estão pensando nessas regras e aí você também tem que estar preocupado com isso. Sempre pensando naquele processo que a gente já conhece, né? Mas só para relembrar, quando eu estou fazendo o processamento dos dados, quando eu estou fazendo a transformação ou consolidando todas as matrículas de um aluno daquele município, lá no Brasil moderno, eu tenho que pensar quais são os dados de entrada e quais são as informações que eu preciso consolidar, que eu preciso disponibilizar para os pais, para os professores ou para o prefeito e assim por diante. Ou consolidando todas as informações de todos os alunos para a Secretaria da Educação e assim por diante. Então, é dessa forma que nós devemos contemplar o sistema, contemplar os processos de negócio que vão ser informatizados. E aí, para fazer isso, um dos conceitos importantíssimos é pensar também na parte da infraestrutura. Vamos passar a conhecer um pouco mais pensando no processo de gestão da informação em si. Qual é a infraestrutura necessária para que você tenha, então, esses sistemas implantados? Você sabe já que a implantação do sistema já vai acontecer e nós precisamos prever alguns serviços que são importantes para que a infraestrutura esteja preparada. Se o aluno vai fazer a matrícula, se o pai vai fazer a matrícula do aluno e assim por diante, toda a infraestrutura deve estar preparada. Como então pensar nessa infraestrutura? Vamos lá para o slide, eu vou mostrar para você o ITIL, que é o Information Technology Infrastructure Library, tá? Então, é uma biblioteca
que contempla as melhores práticas para aumentar a eficiência, a eficácia dos serviços que nós precisamos na área de TI. Então, está contemplado em um ciclo de vida. Esse ciclo de vida passa pelo... nós vamos fazer logo na sequência aqui, mas passa tanto pelo desenho do ciclo, o desenho inicial do projeto, depois a transição, depois a própria manutenção do serviço. Qual que é a proposta, então, do ITIL? É reduzir os custos, porque uma vez eu faço o planejamento, eu vou prever as despesas, os investimentos que eu necessito de forma mais adequada possível. Por isso, eu vou reduzir os custos. Eu já estou pensando também em como fazer a manutenção de alguns problemas que possam acontecer. Por isso, eu estou prevendo alguns riscos, alguns problemas que possam acontecer, e é por isso também que os orçamentos estão previstos para que eu não venha a gastar algo diferente daquilo que eu estava esperando. Facilitar o alinhamento da TI e dos negócios. Quando eu estou pensando em todos os processos, todas as regras de negócio, vamos imaginar lá na inscrição do aluno, eu consigo então entender qual que é o volume de transação, onde a pessoa vai fazer a matrícula, se é na escola ou se é pela internet, e o pessoal de TI então vai estar preparado para que coloque a infraestrutura adequada, seja ela na escola ou num portal da internet. E manter também a transparência das operações. Essa é uma proposta bem bacana da parte do ITIL, que é todos os processos estarem informatizados para que o gerente da área de TI possa gerenciar todos os serviços que estão sendo executados. Então, essa alternativa para a gestão de TI tem como proposta estabelecer uma estratégia de, por exemplo, uma estratégia de quanto tempo um sistema pode ficar parado. Imaginem, se você está na área da educação, quanto tempo o sistema pode ficar parado? De repente, eu posso ficar meio período, ou seja, 3, 4 horas parado, não vai impactar tanto. Mas vamos pensar na Secretaria da Saúde. Será que um hospital pode ficar parado por falta de informação para tomada de decisão em um determinado caso? Não, eu não posso parar muito tempo. Talvez 10, 15 minutos é o máximo. Então, isso é uma estratégia de prestação de serviço da área de TI que está contemplado no planejamento quando a pessoa utiliza ou quando você, como gestor, utiliza o ITIL. Continuando ali, a partir do momento que eu estabeleço a estratégia, então eu faço o desenho para que aquela estratégia seja cumprida. E aí sim, fazer a operacionalização e tudo mais. Cuidar da gestão de mudanças, quando vai acontecer as mudanças, eu tenho que estar prevendo, fazendo planejamento. As mudanças nem sempre são previstas no momento que a gente inicia o planejamento, mas a gente tem que prever aquelas mudanças que possam acontecer e quais são os procedimentos para prever a mudança. Isso tudo está lá no momento em que eu estabeleço a estratégia também. Desenvolver uma cultura para a melhoria contínua do serviço. Isso é fundamental. Esse ponto aí é um ponto que o ITIL trabalha muito bem, que é baseado nos conceitos da administração, que é o planejamento, execução, o check, que é a avaliação, e também uma ação. E aí, a cultura significa todos envolvidos, da mesma forma que a gente falou lá no início, que as pessoas têm que estar envolvidas com o processo de negócio, com as operações, tanto na Secretaria de Educação, da Saúde ou da Infraestrutura, das estradas e tudo mais, todas essas pessoas realmente devem estar preparadas nesse sentido. Qualquer problema que venha acontecer com o sistema em relação à queda, por exemplo, eu preciso sanar o mais rápido possível. O pessoal de TI, eles devem receber as informações mais precisas, mais detalhadas possíveis. E isso depende de quem? Depende de quem está utilizando o sistema e que percebeu essa falha. E essa colaboração é importantíssima tanto para voltar o sistema, ou seja, restabelecer o sistema rapidamente, quanto para prever essa falha futuramente. A gente vai saber qual é a causa, nós temos que investigar, nós temos que mitigar essas causas que aconteceu essa falha.
Por isso é importante esse detalhamento. Por isso que é a questão da cultura. A cultura significa todos estarem envolvidos pensando na prestação do serviço ou manutenção do serviço da TI em ordem, né? Sempre em funcionamento da melhor forma possível. Continuando ainda no ITIL, mostrar esse diagrama, que é um ciclo, que a gente citou lá no início, né? É o ciclo de vida do ITIL, que contempla inicialmente a estratégia do serviço, depois passando pelo desenho, passando pela transição, que é a fase da implantação, e a parte da operação, que é a manutenção do serviço bem prestado. É importante que ele passe por algumas perguntas, que são as questões mais básicas em relação à boa prestação de serviços do ITIL, tá? Então, vamos lá. Qual é a visão? Onde é que eu quero chegar? Como é que vai ser o meu serviço como um todo? Como que a minha Secretaria de Segurança, por exemplo, vai atuar? Como que a Secretaria da Educação vai atuar? Quando que ela precisa de informações? Onde estamos agora? Em que nível que estamos? Nem sempre a gente consegue implantar todos os serviços ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente está iniciando um processo de implantação com a matrícula, usando a matrícula de um aluno, no caso da escola, utilizando o papel para depois passar para ser um formulário digital. Então, esse processo tem que ser bem escalonizado, bem racional, para que ele seja realmente eficiente. Então, é importante saber em que nível de informatização nós estamos. Onde queremos estar? Alinhar com a visão. Como chegaremos lá? Esse como é o passo a passo dos processos que vão criando uma maturidade, vai criando um embasamento para que cada passo que a gente vai dando aqui, pensando em que posição que a gente está, aí sim a gente consegue chegar naquele objetivo inicial. E aí, será que nós já chegamos ou não? Então, esses momentos aqui são momentos de controle, de monitoramento, para saber como é que a equipe de TI está reagindo, será que ela está preparada? De repente eu preciso de um treinamento, preciso de um equipamento diferenciado. Então, tudo isso deve ser reavaliado sempre. E como manter esse impulso para que todos consigam manter motivados, que é a ideia também que a gente disse agora há pouco, na questão da cultura organizacional ou na cultura da prefeitura. As métricas que podem ser utilizadas, vamos imaginar na tecnologia, no próprio processo ou o serviço. A gente deu um exemplo em relação ao serviço de, olha, no máximo 2 horas de parada para cada secretaria ou para cada sistema. É só um exemplo. Então, essa é a prestação de serviço. O processo. Será que todos os processos vão estar contemplados em que nível? Se eu tenho a matrícula do aluno em papel, é um nível de processo. Então, é uma métrica que eu posso utilizar para, então, contemplar depois o 100%, que seria um formulário digital. Então, essas métricas são importantes. E a nível de tecnologia? Será que toda a infraestrutura vai ser implantada tudo de uma vez? Será que todas as secretarias vão estar num sistema unificado, numa rede local? Ou, à medida que ele vai aumentando e vai melhorando o sistema de informação, ele vai consolidando isso num banco de dados centralizado? Tudo isso são medições que o ITIL prevê para que isso seja gradativamente implantado de forma adequada, de forma a contemplar as necessidades da prefeitura. Vamos concluindo essa situação, problema 1, nós temos o seguinte, todos os órgãos municipais devem buscar constantemente, que é aquela ideia da cultura organizacional, o acervo informacional comum. Então, lá na frente, com uma visão que a gente tem futura, é de contemplar um banco de dados único, talvez um acervo que não seja um banco de dados único, mas que tenha uma estrutura que possa realmente ser vista como um banco de dados único. Aqui, vocês sabem do conceito do Data Warehouse? Muito bem, a gente pode pensar talvez numa ideia de Data Warehouse que não precisa ser fisicamente no banco de dados único, mas que o conceito seja de um acervo único. Isso é importante, porque eu tenho a estruturação,
Está modelado para que seja um acervo informacional comum. Vamos imaginar um exemplo bem simples. A matrícula de um cidadão. Uma vez ele é aluno numa Secretaria da Educação, numa determinada escola. Aí, essa mesma pessoa recebe o atendimento no hospital ou num posto de saúde. Será que é a mesma matrícula? É o mesmo cidadão? Se a gente pensar dessa forma, aí sim a gente já está contemplando como sendo um acervo informacional comum. E aí também levando aí a possibilidade de um banco de dados único. Então, é um exemplo bem prático para que você perceba a possibilidade da integração das informações e contemplar aí futuramente, né, um banco de dados consolidado. Continuando, os processos devem ser arquitetados para atender a informatização integrada entre as secretarias. Então, fecha naquilo que a gente estava falando agora há pouco, que todas as secretarias podem estar culminando aí numa integração em comum. Priorizar a gestão do conhecimento através de ações conjuntas e compartilhadas de todas as esferas do município. Isso é importante. Da mesma forma que a gente disse, as ações elas devem ser sempre de acordo com o nível de implementação dos sistemas. E preparar também um ambiente sistêmico, que seja ele cíclico, à medida que a gente vai avançando na implantação, mensalmente, semestralmente ou anualmente, nós podemos fazer esse monitoramento e estar preparado para as novas fases, as fases seguintes, de forma consciente, de forma bem transparente também. Então, essa ideia que nós damos, né, em relação a ter o controle da parte da infraestrutura toda contemplada num objetivo único para o município por completo. Dessa forma, o município vai se preparando para ser um município de inovação, porque vai conhecendo os processos iniciais, eles conhecem qual é a competência e o estado em que o município está para ser inovador e, futuramente, também ter alta tecnologia implantada. Por quê? Porque está tudo bem organizado. E aí, como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá, tudo bem? Vamos continuar? O Brasil Moderno quer ser um exemplo de município de inovação, de alta tecnologia. E aí está passando por alguns processos de estruturação. E nessa situação problema 2, tem uma realidade bem diferente, vamos falar assim, do que nós tínhamos como ideia de ser um município de alta tecnologia. Então, a gente vai passar por esse estudo de casos, que é exatamente na parte da gestão de documentos. Vamos lá? Todos os serviços realizados nesse município Brasil Moderno, geram e utilizam inúmeros documentos. Então, como a gente falou agora há pouco, né? Um dos exemplos citado aqui, que o aluno ele vai se matricular na escola do município, na escola municipal, ele faz lá a sua ficha com os nomes, endereço, telefone, dado dos pais e tudo mais. Toda essa ficha é um papel e esse papel vai gerando documentação. Imagine, eu tenho milhares de alunos, eu tenho milhares de pacientes lá na Secretaria da Educação ou no posto de saúde, nos hospitais, e inclusive na parte da infraestrutura ou na parte de zoneamento, na parte civil também, tem todos os cadastros dos imóveis, tudo isso no papel. Então, gera uma documentação grande, muitas vezes esses papéis não são bem organizados, enfim. Então, essa é a ideia que a gente está trazendo
para que o Brasil moderno seja realmente futuro inovador, futuro município de alta tecnologia, nós temos que também pensar na gestão eletrônica de documentos. Então, essa proposta, continuando aqui no slide, já pensou se todos forem impressos e armazenados em papel? Imaginem, né? E de repente ainda continua, vamos dizer assim que ainda está no processo aí de papéis e digitais. Então, qual espaço seria necessário se eu tenho tantos papéis? Em termos de armários, de caixas de papelão, ou então caixas de madeira, como é que seria esse armazenamento? E que tal, então, pensar na gestão eletrônica de documentos? E aí nós vamos passar para você qual que é o conceito da gestão eletrônica de documentos. Você que já conhece, você já estudou um pouco, vamos mostrar um pouco da nossa experiência para a gente sintonizar. Essa figura, é lógico, ela está bem exagerada, eu diria, né? Mas é uma figura que provavelmente, em alguma situação, a gente está se vendo mais ou menos dessa forma. E a gente sabe que hoje, nós estamos numa fase de paperless. A era do paperless, o que significa? Quanto menos papel é melhor. Lógico que sempre nós vamos precisar de um papel para seguir um roteiro, para muitas vezes entregar a documentação, é uma maneira de entregar essa documentação. Hoje em dia a gente está informando, a gente está repassando a informação via equipamentos digitais, ou seja, suporte digital, mas a gente sabe que o papel nem sempre ele vai ficar zero. A ideia é paperless, menos papel é melhor. Então, essa figura demonstra um pouco disso, que é uma figura antagônica aí, né? Continuando, o que é então a gestão do documento? Gestão de documento é considerado como também baseado na legislação federal, que diz o seguinte, ó, a gestão de documento é um conjunto de procedimentos. Então, para se fazer a gestão de documentos, deve seguir sim um procedimento formal, operações técnicas referentes às atividades de que? Como que surge então um papel? Como que surge um documento? Tem a parte da produção, tem a parte da tramitação, tem alguns documentos que eles devem passar por alguns procedimentos, algumas tramitações, o uso, a avaliação e o arquivamento. Muitas vezes a gente parte diretamente para a ideia do arquivamento, mas a gente sabe que a própria legislação ela deve estar contemplando, ou seja, lá no Brasil moderno também, ela deve contemplar todos esses passos da gestão de documentos, que pode estar numa fase corrente, intermediária, visando a sua eliminação. Como a gente falou agora há pouco, a ideia é de estar numa era paperless. Então, será que a gente vai conseguir eliminar? Mas a visão, pelo menos a proposta, é sempre da eliminação completa de documentos. Porém, alguns cuidados e alguns objetivos que nós precisamos ter. Quais são os objetivos em relação à gestão eletrônica de documentos? Basicamente, é eliminação do papel. E quais são os cuidados que nós devemos ter? Será que quando eu transportar, quando eu migrar para o processo eletrônico, para a gestão eletrônica de documentos, o que eu faço com a parte do papel? Eu já tenho a garantia de que aquele documento não vai ser perdido? Porque, vejam bem, na parte da segurança da informação, na parte da segurança dos bancos de dados, a gente sabe que todo documento ou informação que esteja no sistema, ele pode se perder. A gente sabe que o conceito da informação é perecível. Uma vez que eu tenho uma pane física no meu computador, no meu servidor, posso estar perdendo todas as informações, todos os documentos. Então, esses cuidados a gente tem que ter, talvez aí na questão da infraestrutura, como a gente viu na situação anterior, onde está previsto o backup? Onde está previsto que essa informação eu tenha garantia que não vão perder? Então, isso é um processo também que deve ser previsto. Lógico que no papel eu também corro esse risco, sim,
ou por uma enchente, ou por um incêndio. Então, são todos os procedimentos que, automaticamente, pensando na parte física ou na parte eletrônica, nós temos que estar prevendo, porque tem alguns riscos que podem acontecer. Continuando, o que o GED permite? Vamos pensar, então, quais são os benefícios do GED? Ele permite a preservação desse patrimônio e organiza eletronicamente toda esta documentação. A ideia, então, do GED é fazer com que tenha uma organização eletronicamente das informações, dos documentos, para que a pessoa certa, para que ele faça o acesso, né, por uma pessoa que tenha o controle dessa informação e que seja autorizada para fazer esse acesso. Nem todo mundo deve ter acesso a todas as informações. No caso de um sistema municipal, provavelmente seja informações públicas, mas não significa que seja assim, todo mundo tem acesso a tudo. Será que tem acesso a tudo a toda hora ou em um determinado momento? Então, todos esses processos são controláveis eletronicamente. Quando eu tenho no papel, de certa forma, existe um controle por própria chave, um cofre, alguma coisa assim. Pensando na parte eletrônica, pensando na parte informatizada, também transferindo todos os cuidados, né, de acordo com que o controle de acesso permite, um sistema de gerenciador de bancos de dados, ele pode permitir o acesso somente para leitura, somente para leitura, mas não pode imprimir, ou ele pode excluir, mas ele não pode consultar ou alterar. Então, todos esses cuidados nós devemos estar prevendo e o GED permite isso. Continuando, observando também a imagem, aquela imagem que nós vimos há pouco, é interessante pensar na sustentabilidade, que é um ponto forte do GED. Nós vamos gastar menos papéis, nós vamos derrubar menos árvore, ou seja, prevendo aí um menor desmatamento possível. Digitalizando, então, mais documentos, que seria aí uma das propostas, um dos benefícios também, pensando no GED. Para a gente reforçar, na legislação, nós temos o seguinte, no artigo 4, ele diz que, lá no decreto, né, ele diz que os órgãos, as entidades da administração pública federal direta, tanto a parte da autarquia e o fundacional, eles utilizarão sistemas informatizados para a gestão e o trâmite do processo administrativo de forma eletrônica. Então, esse link, você pode estar acessando esse link aqui, e só para a gente ver aqui na câmera de documentos, eu consigo visualizar aquele link. A gente não vai ler na íntegra, mas só para você saber como que é a visão desse link para você acessar. Olha lá, né? Além desse link, eu tenho todos os links relacionados à parte da legislação que diz que, nesse caso, os órgãos públicos ele tem uma legislação que ampara a utilização de documentos, de informações digitalizadas e eletrônicas. Então, é um dos pontos que você, como gestor, tem que se preparar, e o Brasil Moderno já está preparando, né, sendo preparado para que seja lá um polo de inovação em alta tecnologia. Portanto, é um dos pontos fortes de ter toda a documentação de todos os cadastros de pessoas, de funcionários, de imóveis, sendo ele eletrônico também. Ok? Continuando, nós temos o seguinte: por que não, então, projetar um banco de dados centralizando com todas as informações e todos os processos? Isso daqui seria aí um dos sonhos, uma das visões que o município tem. Aí aprovar um orçamento para que esse projeto seja estabelecido, que seja executado. Lembrando lá que a gente passou agora há pouco pelo ITIL, com certeza o ITIL está vendo isso. A parte da gestão de eletrônica de documentos deve estar contemplado lá no design, quando a gente está falando no design do ITIL. Prever também uma infraestrutura de servidores e redes, que é exatamente essa parte aqui, que vai estar muito mais de responsabilidade do ITIL, e poderá contar, em alguns casos, talvez ali,
com o Cloud Computing, que são os recursos que você pode estar colocando ou armazenando documentos e informações em nuvem. Preparar uma rotina segura de backup. Opa, lembra que a gente falou agora há pouco sobre backup? Sobre uma cópia de segurança caso aconteça algum problema? Tanto no Cloud Computing como numa infraestrutura local, é importante saber que nós temos esse recurso, que é o recurso do backup. E projetar a segurança da informação. Aqui fica aí aquele ponto para a gente relembrar quando a gente falou da questão do controle de acesso das informações. Tudo bem? Eu acho que está tranquilo até aqui. Então fica aí um diagrama para você perceber todo aquele processo que a gente falou no início, né? De armazenagem da informação, coleta da informação, utilização ou digitalização, talvez aí um monitoramento também para saber como que está o estado das informações e do documento e assim por diante. Eu acho que fica bem tranquilo para você pensar no município ou em qualquer organização, contemplar a gestão eletrônica de documentos, o trâmite tanto da coleta, produção de um documento diretamente no eletrônico, depois a tramitação, a disseminação, enfim, a disponibilização do documento eletrônico. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Opa, tudo bem? Retornando, nós vamos para a situação problema 3. Vamos lá? Pensando agora num plano diretor. Então você tem um novo desafio. É auxiliar a Prefeitura Brasil Moderno nas orientações das etapas do PDTI. Isso mesmo, essa sigla significa Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Esse plano deve representar uma ponte entre o estágio atual de TI e o estágio futuro, que é aquele futuro desejado da empresa, ou melhor, do município ser inovador e também contemplar alta tecnologia no desenvolvimento das atividades do município. Será que você está preparado? Então vamos montar um roteiro? A gente vai passar por alguns conceitos para te ajudar a montar esse roteiro e durante esses conceitos você vai estudando, vai relembrando aquilo que você estudou também, para que este roteiro seja cumprido futuramente. E esse roteiro nada mais é do que o próprio plano diretor de tecnologia da informação. Lembrando que quando a gente está montando esse roteiro, é importante você conhecer o ambiente como um todo, principalmente a parte interna, pontos fortes e pontos fracos da prefeitura. Como é que ela está hoje? Como é que ela está contemplada em relação à tecnologia da informação atualmente? Será que ela já tem todos os recursos necessários? Será que ela está em qual estágio? Por isso, pensando no estágio atual, para então projetar, fazer uma prospecção para o plano futuro. Tudo bem? Então vamos lá. Como será aí o futuro em relação à infraestrutura de TI? Continuando aqui, a gente vai para alguns conceitos de PDTI. O que é um PDTI, então? É um instrumento, lembrando aqui quando a gente fala esse termo aqui, é um instrumento formal. Ele tem que estar bem documentado, com estudos previamente feitos, fazer um levantamento, você vai demandar um tempo, todas as secretarias vão participar desse processo de documentação, de coleta de informação para saber o estágio atual da prefeitura, que é um estágio atual contemplando todas as secretarias, autarquias e tudo mais, fazendo então um diagnóstico detalhado. E como é que a gente faz um diagnóstico?
Eu vou falar logo mais, mas a gente pode estar usando lá o SWOT, a gente pode estar usando o 5W2H, né? São todas técnicas da parte de administração que pode ser utilizada e que deve ser utilizada de certa forma para a montagem desse PDTI, que futuramente vai ser o próprio planejamento, implementação, gestão e controle dos recursos de forma tática ou de ações também a nível operacional para que sejam executadas e contemplando lá a estratégia da TI. E qual que é a estratégia? Lembrando lá, a estratégia é manter todas as informações de forma eletrônica, de forma digitalizada. Por quê? O Brasil moderno quer ser inovador e quer ser de alta tecnologia. Como que a gente vai conseguir isso? Colocando, né, no papel quais são os processos que nós precisamos implantar para que ele seja realmente de alta tecnologia, colocando todas as ações, tanto operacional como estratégico, para que realmente seja contemplado esse objetivo, essa ansiedade não só do prefeito, mas das empresas, da própria universidade que está colaborando com esse procedimento, com essa visão, com essa expectativa, e da própria população. Os cidadãos também querem ser um município de alta tecnologia. E todo mundo vai colaborar para que isso aconteça. Por isso, então, o plano diretor ele tem que ser completo, bem detalhado e formalizado. Continuando, então, vamos lá. As organizações, então, devem buscar o alinhamento estratégico. Esse alinhamento pode estar envolvendo lá os vereadores, né, a Câmara de Vereadores, também os representantes de bairro, as escolas, os hospitais. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque cada pessoa vai ter uma expectativa, vai dar um valor necessário para que todos possam colaborar de certa forma e prevendo também alguns percalços que possa acontecer. Gestão de recursos, pensando lá em todos os recursos, tanto de infraestrutura como de construção de um novo espaço para organizar a parte da infraestrutura, abrigar os servidores, se for o caso, e mensuração do desempenho. Esse ponto é importante. Por quê? É nesse momento que a gente vai perceber se estamos controlando, ou melhor, estamos executando todas as ações previstas, e esse monitoramento, esse acompanhamento significa que mensalmente, semestralmente, a gente pode fazer uma avaliação para saber se o plano diretor está sendo executado, se houve desvios ou se é necessário fazer alguns ajustes, algumas alterações, atualizações, para que esse plano realmente contemple aí um objetivo bem claro. Qual que é? O objetivo do município Brasil Moderno estar bem, né, posicionado como de alta tecnologia e sendo inovador. Aí sim eu consigo, né, diria assim, comprovar que estamos nessa posição. Para comprovar isso, nós precisamos de um prazo, seja ele de 3 anos, de 4 anos ou de 10 anos, independente disso. Mas olha, o prefeito tem lá, né, seu mandato em 4 anos. Mas quando um município deseja ser de alta tecnologia, não devemos pensar que isso vai acontecer em 6 meses ou somente no 4º ano de um prefeito. Não, isso deve estar previsto de acordo, né, por isso que a gente falou na questão da transparência, de acordo com o suporte que nós temos, de acordo com o orçamento que o município tem, para que seja realmente colocado em prática aquilo que é possível colocar. Então, o plano diretor ele tem que ter essa visão, uma visão bem consciente, técnica, para que isso aconteça. Continuando, quais são os itens que nós precisamos nos preocupar para que o PDTI seja executado de forma adequada? Então, vem lá o termo chamado governança de TI, que é uma visão holística de tudo que nós precisamos para contribuir e melhorar essa gestão. O atendimento às partes interessadas, lembrando que quem são as partes interessadas? A gente sabe que são todos, a gente sabe que está todo mundo envolvido. Nós temos lá a universidade, nós temos também os hospitais que querem ter toda a parte de
cirurgias, de atendimento, de diagnóstico, utilizando alta tecnologia. Então, estas pessoas são as pessoas que devem participar, essas pessoas devem mostrar o seu interesse, formalizar o seu interesse para ser contemplado de parte ou totalmente aquilo que cada um tem o seu papel dentro do município. Governança de TI é entender que todos os processos, todos os sistemas relacionados com a área da tecnologia da informação, que são aqueles sistemas que estão integrando Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, entre outras. E a governança da TI, ela tem que estar pensando desde o dado, como a gente disse agora há pouco, né? Será que a matrícula de um aluno é o mesmo? Ou seja, existe lá um código do cidadão? É o mesmo código que está fazendo a matrícula do aluno e recebendo o atendimento no posto de saúde? Então, é essa ideia que nós temos que ter, e a governança de TI deve estar pensando exatamente nos processos como um todo, completo. Continuando, seguindo pelo sistema de informação, então a governança de TI passa então a detalhar em sistema de informação, mesmo que seja lá no município. Quando a gente está falando numa organização comercial, a gente fala em ERP, a gente está falando em SCM, no próprio conceito mais destinados à empresa privada ou numa organização comercial. Mas por que não traduzir isso para um município também? Eles têm todos os sistemas que são interligados. Para cada área funcional, podemos traduzir isso para a secretaria. Para cada fornecedor que nós temos para o município, nós podemos pensar lá no SCM e assim por diante. As novas tecnologias estão sendo previstas? Quais são as novas tecnologias? Será que nós podemos utilizar lá a realidade aumentada? Nós estamos já utilizando um leitor de código de barra? Quais são as tecnologias que devem ser empregadas? Como que isso pode ser implantada ou estudadas? Se o município está pensando em ser de alta tecnologia e inovador, nós devemos delegar talvez muito dessas expectativas, dessas ações, junto à universidade também. Por que não? E aí, lançar a mão dos especialistas, dos doutores da área de TI, para que isso possa ser contemplado. Lembrando também que a segurança em TI é fundamental. E a governança de TI contempla todas essas áreas também. Para que a gente possa, então, montar um bom plano diretor, nós vamos passar pelo seguinte. Lembra do planejamento estratégico, falando do SWOT? O que é o SWOT? É o Strength, Weakness, Opportunities e Threats. Então, o SWOT nada mais é do que saber como que está posicionado a organização hoje. Como é que está a prefeitura hoje? Em termos de ponto forte e ponto fraco, que são a competência interna, ou seja, a empresa ou a prefeitura, ela tem a sua competência. Será que quem está na Secretaria da Educação, ele conhece todos os processos? Em que nível que está? Será que ele precisa de algum treinamento, alguma capacitação para que toda a parte de informatização, da governança de TI seja contemplada adequadamente para aquele segmento, para aquela área funcional que é a área da educação? Muito bem. Então, esse diagnóstico tem que ser feito de forma minuciosa. E o SWOT já trata isso. Então, por que não utilizar os componentes, os elementos que foram detalhados, discutidos no SWOT e trazer ele para o PDTI, ou então referenciar ele no PDTI para que a parte da TI contemple aquilo que for necessário ou aquilo que for possível para atender também esse planejamento estratégico. Continuando, vamos falar um pouco sobre maturidade, né? Esse processo de maturidade é bacana porque quando nós classificamos uma empresa ou uma organização no nível de maturidade, significa que nós estamos falando em cultura organizacional, estamos falando em eficiência, em competência, em alinhamento das partes interessadas, inclusive. Eu sempre começo aqui pelo estágio inexistente. Significa que, quando eu estou num momento de
maturidade inexistente, significa que eu não conheço como eu estou. Eu não me enquadrei em nenhum modelo de qualidade ou modelo de maturidade. É bem isso. Não significa que eu não tenha maturidade. Quando estou inexistente, significa que eu não montei um modelo, não implantei um processo de maturidade ainda. Mas, de repente, a partir do momento que eu implanto e faço o diagnóstico, faço um mapeamento, eu consigo perceber em que nível que estou. O nível que eu posso ter é inicial. Então, no slide lá, vamos passar para o inicial. Então, do inexistente significa que eu fiz o inicial. O inicial significa que eu já tenho um processo implantado, eu já tenho algo que eu estou controlando em termos de necessidades daquilo que eu tenho de procedimento já previsto. E aí, à medida que eu vou avançando, eu passo para o repetitivo. Repetitivo significa que aquilo que eu tinha previsto para ser executado, eu consigo executar da mesma maneira. Lá naquele exemplo que a gente falou, em relação à matrícula de um aluno, qual que é o passo a passo para executar a matrícula de um aluno? Eu consigo tanto receber a matrícula de um aluno, fazer uma análise, uma triagem do aluno, colocando ele na série adequada, ou colocando ele, inserindo ele, ou então adequando para que ele possa estar matriculado num período matutino, vespertino ou noturno, depende da oferta e da demanda. Então, tudo isso tem um procedimento a ser seguido. Quando a gente está no processo repetitivo, é porque eu consigo fazer isso para todos os alunos, seja ele aquele que começou no início do ano, no meio do ano, por transferência. Então, todos esses procedimentos, eles devem estar previstos e eu consigo fazer isso de forma repetitiva. Eu não vou ficar fazendo de forma subjetiva e pessoal. Não, existe um processo e ele se torna repetitivo, tem uma maturidade para acontecer. Por conta disso, eu passo para ser definido. Na maturidade definido, então, eu consigo fechar aquilo que eu tinha definido, ser repetitivo, e aí, logo na sequência, também eu consigo gerenciar. Por quê? Tudo que eu estou executando, eu consigo monitorar. Se eu sou repetitivo e está definido, aí eu consigo gerenciar. Do gerenciado para o otimizado significa, se eu estou conseguindo medir no gerenciamento, eu consigo estabelecer que nível eu estou. E aí sim, o otimizado seria, se eu sei onde eu estou, eu posso melhorar. Até então, eu não consigo melhorar. Eu posso estar até fazendo uma melhoria, mas como eu não sou nem repetitivo e nem definido, eu não consigo saber se é realmente uma otimização. Porque eu posso estar fazendo hoje algo novo e melhor, porém amanhã eu acabo não conseguindo fazer por algum motivo. A partir do momento que eu consigo fazer melhor e sempre ser melhor, estar melhor, significa que eu passei pela maturidade repetitiva, passei pelo definido e assim conseguindo aí gerenciar e também ser otimizado, né? Passei pelo processo aí, estar classificado como um modelo de maturidade otimizado. Continuando então, para a gente concluir o nosso PDTI, esse roteiro poderia ser feito com essas etapas aqui, fazendo uma análise de SWOT, que nada mais é do que contemplar aquilo que estava lá no planejamento estratégico, das oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos, e aí passando também pelo desenvolvimento da missão, visão, lá do planejamento estratégico. Qual que é a missão? A gente já sabe, né? Qual que é a missão do município? É contemplar todos os processos de um município, mas a visão de um futuro da área de TI ou do próprio município ser inovador e de alta tecnologia. E os valores da TI? Como é que a TI tem que trabalhar com ética, com excelência, prazo de entrega? Esse prazo de entrega está muito relacionado com os serviços que estava contemplado tanto na governança de TI quanto no ITIL. E a excelência também, qual que é o nível que a gente vai conseguir atender em termos de serviço? São todos os valores que devem estar contemplados. Seguindo ainda, desenvolvimento da lista de ações de acordo com o que estava no SWOT
e o estabelecimento de prioridades de acordo com o orçamento, de acordo com a competência das pessoas que estão responsáveis para o desenvolvimento dessas atividades. E o estabelecimento das prioridades significa também, através de mapa de ações estratégicas, ações estratégicas com descrições, objetivos, metas e indicadores. Nesse momento aqui, quando a gente fala em indicadores, é importante relembrar e a gente remeter aquilo que a gente conversou agora há pouco, que é na questão da mensuração do desempenho. Através dos indicadores, eu consigo mensurar tanto na área tecnológica quanto na área do processo ou na área da informação propriamente dita. Então, eu consigo medir e falar assim, ó, estou nesse nível, está legal, ou então, ó, eu preciso ajustar tal ponto, faltou treinamento de algo, ou faltou equipamento na implantação de algum momento. Então, são esses pontos importantíssimos. Continuando, para o efetivo planejamento, então, um dos pontos e um dos conceitos que você já conhece e podemos aplicar é a ação do BSC, que é o Balance Scorecard, e também, lembra que a gente falou sobre levantar as necessidades, mitigar melhor, fazer um planejamento mais detalhado, é a utilização do 5W2H. E aí fica essa dica também, o que é o 5W2H? Que é aquela tabela que a gente pode responder alguma das perguntas, é o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto, né? Que é uma técnica bastante utilizada na área da administração e devidamente portada aqui para nós, para a gente conseguir contemplar, fazer um bom Balance Scorecard. A partir do momento que a gente consiga pontuar e responder essas perguntas, não somente essas perguntas, né? Mas é basicamente estas para que a gente possa alinhar, desenhar muito bem aquilo que a gente pretende e aí colocar as ações necessárias para cada ponto. Se a gente está falando, ó, quem é o responsável e essa pessoa ainda não está capacitada, é um momento, então, de colocar lá mais um item de capacitação. Onde está sendo executado? De repente, não está num local muito adequado para funcionamento da instalação de um servidor, ou então a parte da inscrição do aluno, por exemplo. Onde que está sendo feito? Nas escolas? Será que todas têm a mesma infraestrutura? Será que todas estão no mesmo nível? Se uma delas não está, por que não colocar mais um item? Olha, falando, aquela escola precisa de uma ação separada naquele momento, ou seja ela de um bairro, ou na zona rural, e assim por diante. Então, esse detalhamento é importantíssimo. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Olá, de volta. Nós estamos na última situação problema e agora a gente vai falar sobre segurança. Vamos lá? Nós temos, na situação problema 4, nós temos a seguinte situação, olha lá. Prefeitura do município Brasil Moderno, com as orientações sobre a implantação do sistema, a gente deve prever também a gestão da segurança da informação. E para reduzir, então, a vulnerabilidade e o abuso, no caso do uso da informação, realizar a avaliação da gestão de risco, assim como criar uma estrutura de segurança e controle. Então, é importantíssimo que a gente pense na segurança num primeiro momento, mas também no controle dessa segurança, para que seja sempre mantido um nível de segurança, não vou falar em ideal, mas sempre prevendo o melhor possível para o município ou para a sua organização. Então, o momento agora é você garantir que o banco de dados, que as informações continuem íntegros, tudo bem?
Será que está tranquilo até aqui? O que seria, então, manter o banco de dados íntegro? Seria o banco de dados intacto? Ele intacto, que não pode ser mexido, não pode ser invadido? Sim, mas também eles devem, o próprio banco de dados, a infraestrutura, ele deve comportar todos os processos que estão correndo naturalmente. Lembrando lá daquele processo de inscrição mais uma vez, ou da matrícula de um aluno. Naquele momento que eu estou fazendo a matrícula de um aluno, estou lá trabalhando no endereço do aluno, estou colocando mais uma informação. É um momento em que estou incluindo uma informação. E aí vamos pensar no seguinte: quem tem autonomia ou responsabilidade ou autoridade para incluir essa informação? Qualquer pessoa? Não. Esta pessoa deve estar preparado. Lembra que a gente falou dos procedimentos de todo o processo de negócio estar bem contemplado, consistente com tudo que eu preciso antes da informação? Muito bem. É aqui que nós podemos confirmar se o processo está ok e se a informação que vai ser incluída também está correta. Porque se a pessoa que faça a inclusão dessa informação no banco de dados não tiver a competência ou habilidade, a capacidade para analisar se aquela informação está correta ou não, com certeza aquela informação vai ficar incorreta. Ela não vai ser, eu diria assim, utilizável futuramente. Ela não vai ter um bom uso. Vamos imaginar no seguinte: olha, estou fazendo a matrícula do João Pedro, algo nesse sentido. Aí eu estou com o documento de identidade na mão, só que o documento diz que é Pedro Luiz. É uma informação consistente? Não. Então, isso faz com que delega-se aí a responsabilidade da pessoa que está tramitando ou então fazendo a análise do documento, a análise das informações antes da inclusão no banco de dados. Então, passando sempre pelo seguinte: se o banco de dados está íntegro, está a partir do momento que quando eu fiz a inclusão da informação, também é uma informação verídica. Ok? Continuando. Então, vamos pensar aqui nos conceitos para que nós tenhamos uma boa segurança no banco de dados, segurança da informação. Então, depende de quem? Depende da política, dos princípios e da tecnologia. A parte da tecnologia é o que a gente vai comentar daqui para frente, mas estou lembrando na questão dos procedimentos que a gente comentou agora há pouco no exemplo, que está muito relacionada à política, está relacionada à cultura organizacional também. Na segurança, temos alguns processos, algumas etapas a serem cumpridas. De um projeto bem planejado, com testes exaustivos, a avaliação de resultados. Quando a gente fala em segurança, não significa que quando implantei um sistema seguro de antivírus, de firewall e também sistema de backup com baterias, né, para possível queda de energia, é o suficiente? Não é o suficiente. E devemos, ou regularmente, fazer esses testes. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um servidor, ele está sendo alimentado por energia elétrica e, de repente, está tudo ok com a bateria? Está tudo ok. Porém, eventualmente ou periodicamente, nós devemos fazer o teste da bateria. Será que se a gente retirar a energia elétrica, naquele momento lá, o servidor vai conseguir se manter em funcionamento por quanto tempo? Se a previsão é de 20 minutos ou se são de 24 horas, eu preciso fazer esse teste. O teste da bateria é importantíssimo. Ah, mas eu tenho um gerador. Tudo bem, eu tenho um gerador de energia elétrica que funciona com óleo diesel. Vamos fazer um teste? Será que ele realmente vai entrar em operação antes do servidor cair? Então, todos esses processos, que é um exemplo que eu estou dando na questão da segurança. E essa segurança deve sim ser prevista dessa maneira, com testes exaustivos. A pessoa não pode, ou o técnico ou o gestor, não pode pensar que uma vez implantado vai funcionar sempre. Só vai ter a garantia de funcionamento no momento em que, eventualmente, periodicamente, eu estou fazendo a comprovação de que aquela segurança existe. Continuando, então, muito bem.
Depende de quem? Depende daquelas pessoas que têm a responsabilidade, o papel de se fazer, de montar, de testar. As máquinas, hardware, são todos recursos que vão ser comprados, com fornecedores também de credenciados, com software de instalação, com segurança, e passaram por uma metodologia. Então, esse processo vem exatamente para uma avaliação de resultado, com os testes exaustivos e também lá do planejamento inicial que a gente teve para a parte de segurança, tá ok? Vamos continuando aqui. O que é, então, um conceito aí de segurança, né, da informação, segundo a ABNT, ISO 17799 de 2005, diz o seguinte: a informação é um ativo que, como qualquer outro ativo importante para os negócios, tem um valor para a organização, consequentemente precisa ser protegida. Então, lembra lá na primeira teleaula que a gente falou do valor da informação? A gente já sabe que toda informação, ou pelo menos aquelas informações que a gente tem mais segurança, ela deve ser protegida. Ela tem um valor especial para a nossa organização. Seja ele só um endereço de um aluno, ou seja o número do CPF desse aluno, todas as informações têm a devida utilização, mas deve ser protegida. Se não estiver protegida, eu posso estar utilizando uma informação indevida. E a proteção dessa informação pode ser ameaçada por vários problemas, né? Então, por que nós precisamos prever, então, essa proteção? Para garantir a continuidade da administração das informações, para minimizar alguns riscos, ou seja, mandar, né, uma nota de um aluno para um outro aluno. Então, são detalhes, parece simples, mas que pode acontecer. E maximizar aí o retorno dos investimentos, mesmo sendo um município público, ou seja, uma empresa pública, eu preciso saber qual que é o investimento que a gente está tendo e será que esse retorno vai ser conquistado, vai ser maximizado? E qual que é o retorno no caso do Brasil moderno? É ser, então, uma empresa de alta tecnologia. Se, porventura, não consigamos trazer a segurança de forma adequada, significa que eu não tenho uma alta tecnologia pensando em tecnologia da informação. Vamos para os principais conceitos da segurança da informação quanto aos pilares. Tem essa sigla chamada CIA, que é traduzido para disponibilidade, integridade e confidencialidade. Confidencialidade significa que cada pessoa tem acesso a uma determinada informação num determinado tempo. Integridade significa que toda a informação que eu coloquei no banco de dados não foi alterada indevidamente ou de forma indesejada. E a disponibilidade significa que aquela informação está disponível de acordo com outros critérios, que é de confidencialidade e tudo mais. Então, ela vai ficar disponível de acordo com uma determinada regra da própria segurança da informação. Você pode ver mais conteúdo aí nesse link que está aí no slide, tá ok? Tratar da segurança da informação significa estabelecer uma política, classificar qualquer informação. É importante saber essa classificação da informação, senão eu não consigo também saber qual que é a confidencialidade dela e a disponibilidade. Desconfiar de acessos externos, sempre quando receber e-mails, receber qualquer informação eletrônica, nós devemos duvidar. Estabelecer o cumprimento da política, evitar compartilhamento de dados sigilosos, obviamente. Conscientizar todos os colaboradores, então as pessoas são parte importante e participante também desse processo da segurança da informação. E orientação de como proceder caso aconteça qualquer problema. Vamos falar assim, a segurança existe, está tudo certinho? Tá, mas e se der um problema? Como é que eu devo proceder? Essa orientação deve ser bem clara. Continuando aqui, existe todo um processo da implantação de segurança da informação baseado na ISO, e Martin Santos diz o seguinte, né, que existe esse ciclo, que é um fluxo aí passando pela política da segurança, definição de um escopo. Então,
por aqui dá-se uma prioridade de qual departamento, área funcional, ou no caso da prefeitura, quais são as secretarias que devem ser implantadas inicialmente, analisar todos os riscos de cada departamento, gerenciamento das áreas de risco, seleção e controle, implementação e acompanhamento dos indicadores e depois fazer uma auditoria para confirmação de que tudo que está sendo implantado está ok. E passa então por todas essas ISO. Recomendo você estudar cada uma delas, é importante para que você possa entender mais detalhadamente como é que funciona essa gestão da segurança da informação. Acho que fica completa essa questão da segurança da informação, porque você deve, então, se preocupar com todos os processos, informação, quem tem acesso ou não, ok? E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, vamos concluindo a nossa aula. E aí a gente tem aí a participação sua numa ideia de estudar um pouco mais. Vamos para o slide? Qual que é uma situação que eu te coloco para que você possa entender um pouco mais sobre a governança de TI, saber um pouco mais da gestão do sistema de informação? É conhecer o COBIT. E você pode tanto auxiliar o Brasil Moderno, que é esse município, a ser inovador e de alta tecnologia, ou até mesmo na organização onde você está atuando hoje. E o COBIT nada mais é do que o Control Objectives of Information and Related Tecnologia. Tudo que está relacionado à tecnologia está contemplado no COBIT, pensando em informações. Então, ele tem um esquema, existe lá também uma reunião de várias metodologias, várias técnicas que você pode estudar e você pode aplicar. O COBIT é bem completo, pensando sempre na governança de TI. Então, é um framework que contempla várias técnicas pensando na governança de TI. A gente falou durante a aula de hoje que governança de TI está relacionada a algo que? A gestão da informação, gestão dos processos da empresa ou de uma prefeitura como um todo. Vamos ver esse gráfico, esse diagrama? Então, o objetivo da governança, ele é um objetivo bem simples, é criação de valor em relação à informação. Então, ele passa por uma realização dos benefícios, pensando quais são os benefícios de uma informação através dos seus processos, a otimização do risco. A gente sabe que tudo que estamos procedendo pode ter um risco. Então, a gente tem que reduzir, minimizar as causas para que aquele risco não aconteça. E também a otimização dos recursos, muitas vezes aumentando a produtividade, diminuindo as despesas, diminuindo investimentos. Então, essa é a visão e o objetivo da governança utilizando o COBIT. Para acontecer tudo isso, ele lança a mão de habilitadores da governança, que são as capacitações que cada pessoa, cada responsável tem que ter, de acordo com o escopo. Tem um objetivo a ser gradativo, não precisa ser a empresa toda ao mesmo tempo. À medida que vai crescendo a maturidade da organização, ele vai contemplando outros escopos. Só que passando por todas as funções, atividades e a integração também de todos os departamentos, de toda a secretaria, no caso de uma prefeitura. Pensando aqui também, quais são as áreas que o COBIT trabalha e como é que é o processo? Ele divide o processo em governança e em gestão. Da mesma forma que tem na governança, tem na gestão,
passando pelas atividades de planejar, construir, entregar e monitorar. Então, você deve conhecer um pouco mais do COBIT fazendo esse estudo, porque é importante saber qual que é a divisão de governança e de gestão. Uma vez que eu faço a governança, eu estou utilizando a ideia como um todo, eu estou contemplando a empresa ou a organização como um todo. Quando eu penso na gestão, é na parte de execução, na parte de controle, monitoramento. E a governança é muito mais de direcionamento e também, muitas vezes, fazendo uma avaliação e tomada de decisão para mudar as estratégias. Muito bem claro, fico por aqui. Desejo que você continue estudando, que utilize todas essas informações, esses conhecimentos que a gente compartilhou contigo, para que você possa ser realmente um bom gestor, tanto da área de TI como na área que você está atuando hoje.